Então, a gente acabou de gravar esse vídeo. E aí eu abri o livro e o primeiro parágrafo diz: cada vida contém muitos milhões de decisões. Algumas grandes, algumas pequenas. Mas cada vez que uma decisão é tomada em detrimento de outra, os resultados são diferentes. Ocorre uma variação irreversível, o que, por sua vez, leva a outras variações. É isso. Caraca. Agora segue aí pra você entender. Fala, meu povo! Fala, meu povo! Hoje é o quê? Quarta-feira de cinzas. Por que quarta-feira de cinzas? Ah, é negócio da... De botar da fogo nas Igreja coisas? Católica. Não, é negócio da Igreja Católica. Eu não tenho celular pra pesquisar. Deixa eu ver aqui. Aquelas perguntas que vêm do nada. É nessa hora que a minha mãe fala... Você não fez catecismo? Isso que dá... Não, isso que dá ser criada numa casa com duas religiões politeísta, diferentes. uma casa politeísta. Eu sei tudo pela metade, de acordo com a minha mãe. Quarta-feira de cinzas é a data que encerra o carnaval e inicia a quaresma. Mas por que o nome quarta-feira de cinzas? O que botou fogo pra virar cinzas? É inspirada no antigo ritual judaico, Olha, que remete à fragilidade da vida humana, transitória e sujeita à morte. No rito, as pessoas jogavam as cinzas de ervas queimadas sobre a cabeça como símbolo de arrependimento perante Deus. Então hoje é o dia pra você pedir perdão. Pedir perdão. Aqui, eu queria aproveitar só esse ensejo não planejado de quarta-feira de cinzas e ler sobre religião de repente, pra falar que eu fiquei muito feliz com o resultado do BBB dessa semana. Sim. Porque intolerância religiosa não é uma parada que começou a ser discutida na internet nem no Twitter, né? A gente conhece intolerância religiosa há milhares de anos. Exato. Só o fato de você ter uma religião, por exemplo, que sobrepôs os ritos de natureza que existiam no nosso país e que invisibilizaram os povos originários do Brasil e a religião que eles seguiam, seja elas com o nome definido ou apenas através de rituais, e elas chamavam aquilo ali de rituais sagrados de conexão dela com as divindades dela. Sim. É absurdo, assim. A gente mora numa região que era originalmente habitada pelos povos originários do Brasil e que tem vários lugares próximos aqui que se chama de as ruínas dos jesuítas, o lugar dos jesuítas, sempre muita coisa ligada a jesuíta, né? E a gente sabe como que foi a catequização dos índios brasileiros, dos povos originários, desculpa. Ainda é difícil de mudar os hábitos, de mudar o vocabulário. Mas a gente sabe como que foi a conversão religiosa do nosso país, do nosso povo. Então, antes de qualquer coisa, eu queria só lembrar a todos vocês que da mesma forma que a gente precisa se reconectar com a nossa história, com 1499, antes de todo esse caos acontecer e de repente nós sermos um país descoberto / colonizado. Ai, você precisa muito ler esse livro. Eu preciso muito ler, de verdade. Eu queria só lembrar que existe uma história no Brasil. E essa história é a história do Brasil. Independente de qual seja a sua religião, sua fé, sua crença, da onde veio sua família, você vive em solo brasileiro. Se você vive, né? Sei que tem gente que assiste nosso canal que não vive. Mas se você vive em solo brasileiro, o mínimo que você tem que fazer é entender um pouquinho que a intolerância dentro de um país que originalmente acreditava em várias divindades igualmente, sendo algumas dessas divindades, inclusive, personas femininas, é absurdo. Então, que a gente resgate a tolerância do povo originário brasileiro e a fé do povo originário brasileiro. Estava muito mais preocupada em viver, comer, agradecer e dormir bonitinho, quentinho, do que ficar brigando e matando as pessoas por intolerância. Então é isso. Essa é a reflexão do dia. Com certeza. E eu queria falar, mais uma vez, eu não sei o quanto que eu falei, porque eu não reassisto o vídeo, né? Acho que já falou 2 vezes. Da Biblioteca da Meia-Noite? Seguidas, assim. Ah, então eu vou falar a terceira, tá? Porque eu avancei na minha leitura da Biblioteca da Meia-Noite. E por mais que eu queira fazer um vídeo, uma live, alguma coisa assim, sobre esse livro, sim, não tem como você avançar em Biblioteca da Meia-Noite sem falar de Biblioteca da Meia-Noite. Exato!
Agora tu percebe o caos que eu passei enquanto você tava penando pra ler? Percebo. Meu Deus do céu, que eu sofri. Eu mandei mensagem pra Gabi. Ó, eu mandei uma mensagem pra Gabi assim, ó. Gabi Orsini que recomendou o livro pra gente. Aí, ela... Quer dizer, ele recomendou pro Panda e eu me enfiei no negócio. Meu celular apaga a mensagem. Não sei por que meu celular tá com esse negócio de mensagem temporária. Isso é outra reflexão. Mas aí, aí eu falei com ela assim, cara, não tô conseguindo falar com a Cris porque ela ainda não tá lendo. Posso conversar com você? E aí eu comecei a fazer perguntas pra ela. Sim. Sobre... E é interessante porque ela é de uma geração diferente da nossa e ela tem uma concepção... Uma concepção de vida, né? Do conceito de vida diferente do nosso. E é um livro que reflete bastante sobre o conceito de vida. Sim. Né? Você coloca a protagonista em uma geração específica? Sim, a minha. Eu acho que veio antes da nossa. Não. Ela não tem 35 anos? Mas você tá falando de datado? De como ela reflete sobre a vida, sabe? Não, ela reflete sobre a vida muito parecido comigo. É? Eu me identifico muito com ela. Não. Com um jeito de questionar determinadas decisões. Olha que... Quer dizer, não me identifico no perfil negativo. Sim. Eu me identifico no perfil questionador. Sim. Eu acho. Mas aí vem a Gabi e também se identifica. Isso que é muito legal, porque aí então, ela... Mas isso talvez não seja geracional, talvez isso seja feminino. Sim, entendi. Esse jeito de questionar. Porque assim, você vê que a própria definição dos personagens masculinos do livro é completamente diferente dela. Então, é uma pessoa, e é um cara que escreveu, né? É uma pessoa que entende o olhar feminino e o olhar masculino, eu acho, muito, muito bem, assim. De jeito de encarar a vida, do que é importante e tudo mais. Maneiro. Mas, o que eu ia falar era o seguinte. Esse livro, ele faz... E eu expliquei lá nos stories, eu vou explicar aqui meio que sem spoiler, como eu fiz nos stories. Porque eu acho legal você saber o argumento do livro, sem spoiler, para poder ver se você se interessa. De qualquer forma, eu vou deixar o link do livro aqui na descrição para vocês lerem. Mas o livro, ele faz você se questionar se as decisões que você tomou na sua vida foram as melhores decisões que você poderia ter tomado. Não é uma questão sobre ter feito caminhos bons ou ruins. É uma decisão sobre... É uma reflexão sobre decisões. E você não sabe quando você está tomando uma decisão, se você está tomando a decisão certa ou a decisão errada. Você só sabe que você está tomando a decisão impulsionada por alguma coisa. E é engraçado quando você olha esse tipo de narrativa, esse tipo de história, quando você está pessoalmente, e eu acho que muita gente está nesse momento da vida, refletindo sobre as suas escolhas, o que te trouxe até aqui, como você quer continuar. Eu sinto que eu estou num momento de tomada de decisão de muitas coisas. Sim. Principalmente minha vida profissional, assim. Eu tô muito num período de olhar para as decisões que eu tomei, olhar os caminhos que eu segui, revisitar determinadas opiniões e refletir sobre elas para entender se eu realmente penso daquele jeito. Vou dar um exemplo idiota para vocês entenderem. O Elon Musk comprou o Twitter e ele criou o Twitter Blue, que é um Twitter pago. Né? A partir do Twitter Blue, você pode ter o selo de verificação, que para muitas pessoas isso era assim, o objetivo máximo da criação de conteúdo, conseguir um selo de verificação para você, sei lá o quê. Não sei se as pessoas dormiam abraçadas com selo de verificação, não sei qual era. Mas existia essa psicopatia do selo de verificação. O Elon Musk foi lá e tornou isso pagável. Isso. E aí, tanto faz, o selo de verificação. Existiu o desejo, ele criou a necessidade. E aí, o Mark Zuckerberg vai criar, a partir dessa semana, vai liberar um modelo de assinatura para você meio que assinar o Instagram e ganhar o selo de verificação. Você ganha várias coisas, inclusive o selo de verificação. E aí o Mike, ele postou no Twitter, o nosso amigo, ele postou no Twitter assim... isso daqui é um absurdo, porque agora tá sendo cobrado, porque não sei o quê. E o pior de tudo, o Mike levantou essa questão, é que na lista de recompensas para você assinar o selo de verificação do Instagram, você vai ter um alcance melhor. Sim. E aí ele achou que era um absurdo.
Porque não é meritocrático. Não é orgânico, Isso. vai ser uma parada paga. E ele colocou assim, não é como se o Instagram tivesse um alcance muito bom. Mas eles estão prometendo um melhor alcance pra quem assinar o rolezinho lá. Pagou, levou, é isso. E aí eu parei e falei, cara, inicialmente eu entraria muito nessa treta. Muito, assim, do tipo, nossa, verdade, eu odeio Zuckerberg é isso. Mas eu parei pra pensar. O Zuckerberg é o dono de uma empresa. Exato. Como dono de uma empresa, ele tem que ter lucro. Isso. Básico, assim. Não é uma ONG. Ele nunca abriu o Facebook, hoje Meta, como uma ONG. Então, ele precisa ter o dinheiro rentável dele, da empresa dele, que ele investiu para construir. Beleza. Ah, não estou falando do caráter do Zuckerberg, tá? Não estou falando da pessoa Zuckerberg, das escolhas corporativas do Zuckerberg. Eu estou falando de perfil empresarial. Sim. Ele abriu uma empresa, ele precisa ter lucro com a empresa dele. Ponto. Isso é imutável, independente da sua opinião sobre o Zuckerberg. E aí, ele criou agora essa parada que vai dar um alcance maior. Aí eu pensei, como consumidora do produto da empresa do Zuckerberg, que no caso é o Instagram, e utilizando o Instagram como ferramenta de trabalho, o alcance é importante para mim. Se ele está dizendo que existe uma forma dele me dar mais alcance, mas para isso eu tenho que pagar, significa que toda aquela desconfiança que a gente tinha, primeiro, de que ele freou o alcance do Instagram, era real. Ele freou. Porque se ele pode te dar mais, é porque ele tornou a régua mais baixa. Pronto, fato. E aí eu pensei, se ele me diz que pagando X reais por mês eu vou ter mais alcance, eu posso assinar. E aí, caso ele não me dê esse alcance prometido, eu posso processar. Exato. A relação se tornou 100% burocratizada. Porque ele decidiu que seja assim. Mas agora eu não preciso ficar reclamando no Twitter sobre o alcance do Instagram. Eu não preciso ficar postando os stories e ficar reclamando sobre o alcance dos stories. Eu posso pagar o bendito selo de verificação, que vem com um combo de alcance maravilhoso, de acordo com o Zuckerberg. E caso não tenha, eu posso procurar soluções jurídicas. Você viu os porque é um serviço que ele ofereceu. Você viu os pré-requisitos para você solicitar isso? Não. Isso aqui não abriu no Brasil ainda. Isso abriu lá fora. Austrália e Nova Zelândia, que vai Isso. começar essa semana. E... Tudo me leva pra Austrália. E aí você tem que ter um nome de perfil, que é um nome de pessoa. Tem que mostrar seu rosto na imagem lá da foto do Instagram. E você tem que ter mais de 18 anos. Ah, tá. Mas aí, aquela parada. Se as pessoas adotarem, tipo, a grande parte das pessoas adotarem, essas pessoas vão ganhar mais engajamento do que as outras que não adotarem. E aí ele tá criando classes dentro da... O selo de verificação sempre foi isso. Isso. Sempre foi classe. Isso. Mas agora é uma classe financiada. Ou seja, é como você criar um clube de quem tem Mas toda carros... a classe é financiada. É isso. É como você criar... Mas é isso que eu ia falar. É como você criar um clube de pessoas que tem um carro Ferrari e falar que além de ter o carro Ferrari, que já é caríssimo, você tem que pagar uma assinatura mensal. Isso. Entende o recorte? Para ter. É isso, assim. É o recorte. Você faz parte se faz Mas sentido aí é pra aquela você. parada. Quem não paga e já tinha, vai deixar de ter? Porque aí Então, é a Twitter, classe da classe, entendeu? No Twitter, eles colocaram a cor diferente? A cor diferente. No Twitter é dourado, quem já tinha. Eu não sei se é empresa ou se é quem já tinha, mas alguns estão dourados. Sim. E os novos são azuis, porque é o Twitter Blue. Sim. Mas cara, primeiro, assim, o selo de verificação é legal? É legal até um determinado nível. Por exemplo, já fizeram fake nosso no Instagram várias vezes, quando era Coxinha Nerd. Sim. E a gente não conseguia ter, provavelmente por conta do arroba. Sim. Então, agora sabendo disso, a gente não conseguia ter o selo de verificação de jeito nenhum. O formulário do Instagram não funcionava. E todos os contatos que a gente tentou fazer não rolaram. Lembra que tinha uma galera que conseguia, mas você tinha que pagar tipo 10 mil reais? Já ofereceram pra gente, tipo 2 mil, 10 mil, Ah. vários valores diferentes pra verificar. E isso, cara, é idiota, porque era tipo, sei lá, funcionário do Facebook que era amigo de não sei quem. Aham. Porque isso é uma pessoa, gente. É uma pessoa que aperta uma planilha. Isso. Entendeu? É idiota nesse grau. Ai, sabe uma coisa que eu queria falar muito? A minha mãe, ela vê alguns desses vídeos.
E aí ela tinha me perguntado se isso daqui era migalha de pão na minha bancada. Não é, tá? Então, se tem alguém que acha que isso aqui é sujeira, isso daqui não é sujeira. Não. É a bancada que tem esses pontinhos brancos, que por sinal eu odeio também pelo mesmo motivo. Porque eu toda hora passo um pano aqui achando que tá sujo. Faz 12 anos que eu limpo essa bancada. E não limpa. Então, assim, meu sonho é trocar tipo isso aqui. um mármore negro, né? Com pontinhos brancos. Pra marmorizar tem esses pontinhos brancos malucos aí. Meu sonho é trocar isso aqui. Que eu limpo há 12 anos. Isso. Opa, soluço. No meio do vídeo. Só um minuto. Vamos lá trabalhar esse diafragma. Agora eu faço aula de canto. Agora minha voz é suave. Mentira, nem é. Mas eu fico impressionada, assim, como determinadas coisas que você decide fazer, assim, na sua vida e decisões que você toma profissionalmente, pessoalmente, ou decisões guiadas pelo hype mesmo. Pensa assim, que você... Vamos supor que você é o Zezinho 304 no Instagram, tá? Caraca, você tá transformando todo mundo em robô, tipo Stormtrooper. Todos é isso que você faz, Zezinho 304. Todos Zezinhos. Vamos supor que você é o Zezinho 304 do Instagram e aí, de repente, um dia... Gente, é aleatório nesse nível, tá? Um dia você tá, sei lá, no shopping e aí você decide ir no banheiro, você entra no banheiro e acha o banheiro lindo. Isso acontece. Eu espero que não apenas comigo. Mas isso acontece. Eu amo banheiros de shopping. E aí, você decide fazer um vídeo porque você achou o banheiro lindo, você posta no seu Instagram, vai, faz o seu xixi, faz o seu cocôzinho, vai belezinha, bonitinho. Depois você sai e vai pro cinema. Você não lavou a mão? Você lavou a mão. Tá. Aí você postou o vídeo do banheiro do shopping e foi pro cinema, ficou 3 horas no cinema. Quando saiu, você tinha 1 milhão de seguidores. Seu vídeo viralizou. Sim, acontece desse jeito. Nunca aconteceu comigo, mas acontece desse jeito com as pessoas aí. E aí, você viralizou. Sim. Automaticamente na sua cabeça acende um alerta de sou famoso. O que fazer enquanto famoso? Isso. Pessoas estarão te julgando já e dizendo que é um absurdo e ridículo você entrar no banheiro para filmar porque nunca viu banheiro. E aí eu te apoio nessa porque eu também fico apaixonada por banheiro de shopping. Sim. Mas pessoas vão te criticar. Pessoas vão... Vai aparecer, gente, o Rogério, que estudou com você na 5ª série, comentando assim, ele é muito elitista, ele sempre foi assim, ridículo. Do nada, Rogério vai brotar. Tu nem lembra de Rogério, mas ele vai brotar. Enfim, pessoas vão surgir curtindo muito você, se identificando muito com você e te odiando muito. Em algum momento, quando você entrar no Instagram, vão ter 10 cópias da sua conta, com a sua foto. Sua foto, que é sua imagem pessoal, estará sendo usada em outros perfis que usaram Zezinho 305, Zezinho 304 banheiro, Zezinho 304 Ritei. Zezinho 304 real oficial. Real oficial. Desculpa. Vão surgir outros perfis com a sua foto, com o seu nome, se passando por você. Pra surfar na sua fama aleatória. Quais são as implicações disso virtualmente? Nenhuma. O mundo virtual não existe. Isso. Desculpa. O mundo real, o mundo virtual não existe. Não sei se eu tô tirando algum véu interessante aqui da sua frente, mas não existe. Ele não é um mundo palpável, sabe? Virtual não existe, é virtual só. Mas outras pessoas podem postar opiniões. Porque você já tá com mais de 1 milhão de seguidores. Quando você vai em um desses perfis 304 real oficial, você vê que essa pessoa, sei lá, postou uma opinião que você não tem. Uma intolerância, um preconceito, alguma coisa ali. Uma opinião. Para quê? Destruir a sua imagem pessoal. Você vai fazer denúncia no Instagram para derrubar essa conta, porque isso é pessoalmente ofensivo para a sua imagem pessoal e para quem você é na vida. Outras pessoas, você vai ver esse perfil, já tem 20 mil pessoas seguindo, tá? Porque as pessoas não sabem identificar fake de real na internet. Sim. Essa pessoa tem 20 mil pessoas acreditando que ela é você. E essa pessoa postou algo intolerante. Você vai pedir pra bloquear essa conta, você vai denunciar essa conta, você vai lá no seu perfil oficial de 1 milhão de seguidores e falar, gente, denunciem essa conta aqui que é um fake meu, ó, não sou eu. O verificado das redes sociais, ele surgiu a partir da necessidade de você dizer para outras pessoas que esse é você mesmo.
e que, independente de outras pessoas que se passem por você, apenas a opinião que é emitida naquele perfil verificado é a sua opinião de fato. A ideia é boa inicial. O problema é que não isso tinha... se tornou o quê? Elitizado. Então não tinha uma organização para de fato dar checkzinho nas pessoas. Aí você pensa, tá, isso aí funciona, é uma ideia muito boa, mas dá muito trabalho quando você escala pro mundo inteiro. Sim. Imagina você ter que botar uma bolinha azul para cada pessoa real do mundo. Não, e verificar. Não é apenas verificar a identidade para ver se existe. É verificar se realmente é você. Exato. É idiota. E aí aqui no Brasil, vou falar muito do recorte brasileiro porque é o que eu conheço, é o que eu vivo. Não sei como é o verificado na Austrália, na Nova Zelândia ou em outros lugares. Mas aqui no Brasil, por exemplo, eu já vi perfis de conhecidos que a gente tem do ramo do entretenimento com 20 mil seguidores, 15 mil seguidores, com verificado. Sim. Por quê? Era uma pessoa, jornalista XYZ, que conheceu o fulaninho que trabalha no Facebook e falou, pô, me dá um verificado aí. A pessoa falou, manda um WhatsApp amanhã, que eu te dou assim. E aí dava. Isso. Não era pelo trabalho, não era pelo perfil, não era pelo tipo de... Não, era só porque conhecia o fulaninho, estudou com o fulaninho na PUC, sempre é na PUC. Antigamente, você fazia visitas como imprensa, né? Você fazia visita ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter. Você fazia muito esses encontros. Na porta. Você tipo, chegamos, sejam muito bem-vindos ao Facebook. Aqui nesse computador, você ganha o seu selo de verificado. Coloca o seu @ aqui e vamos começar a nossa coisa. A gente não tá inventando, tá? Era assim. A gente conhece pessoas que passou galera que tinha, sei lá, 100 seguidores, verificado. E aí você via comentários da galera, por exemplo, que aí o público começou a elitizar essa galera. E aí você via comentários assim, nossa, quem é você? Porque você tem verificado. Não faz quem é você. A pessoa é a pessoa. A pessoa é a pessoa. É isso, assim. E aí isso se tornou meio que uma elite no Brasil da internet. Um status social. Um status social. E as pessoas passaram a trabalhar pelo verificado. Isso. As pessoas começaram a chorar quando conquistavam o verificado. Isso. E aí eu fico refletindo sobre a ausência de identidade pessoal para que você apenas valide quem você é quando você ganha o bendito verificado de uma rede social. O bendito chequezinho azul. Até aquele dia tu não se emocionava por ser você não? Todo dia? Era chato ser você? Chato. Era tipo cansativo ser você. Exato. Aí ganhou o verificado, ficou legal. Alice no País das Maravilhas. Para de ser maluco. E aí agora, eu acho que sempre deveria ter sido do jeito que eles estão fazendo agora. Sempre deveria ser. Não é uma questão de você ter o selo verificado para estar num status social acima dos outros. Cara, tem uma galera que é twitteira. Mas é isso. Tem uma galera que é twitteira, né? Que cria conteúdo de Twitter. E aí, eu vi um tweet de uma dessas pessoas, que é famosinha no Twitter, outro dia, que eu falei, que ponto, né? Que o ser humano chega. Alguém... O POB. Que é nada, não é verificado, e assim a pessoa chamou essa pessoa. Gente, um nada qualquer do Twitter, literalmente assim, me bloqueou. E aí botou o print do bloqueio. Sim. Falou, não entendi por quê. E aí outros verificados, que também são twitteiros, foram ver se eles eram bloqueados por esse ser no Twitter qualquer, e todos eles eram bloqueados por essa pessoa. E aí, essa pessoa, aparentemente, é uma pessoa anti-twitteiro, porque ela acha chato. Cara, pra quem acompanha o Twitter, a timeline do Twitter, sabe que esses twitteiros famosos, eles falam a mesma coisa. Isso. Se um fala do tipo, o sol hoje está amarelo, como eu amo a natureza, todos os outros vão falar, nossa, o sol está lindo hoje, eu amo a natureza mesmo. Aí um vai retweetar o outro, falando, amiga, eu também amo a natureza, amo o sol amarelo, como somos incríveis aqui, todos amando o sol amarelo da natureza. E eles ficam repetindo o mesmo inferno de palavras, todos. E aí... Esse cara que não segue ninguém, né? Ele bloqueou todos os verificados. Porque ele se irrita com o twitteiro. Ele tá no Twitter e se irrita com o twitteiro. E aí, um desses verificados postou assim, coloquei no grupo, e aí foi isso que me chamou a atenção.
Coloquei no grupo do WhatsApp dos verificados do Twitter, aí eu falei, não. Existe, Existe, tipo, condomínio mansões no WhatsApp. Eu não tô acreditando que vocês estão fazendo... Estão levando pra esse nível de elite. Nível. Foi maravilhoso. E aí eu fiquei pensando de como isso subiu a cabeça do brasileiro e como numa sociedade instável economicamente como a nossa, Sim. em que você tem novos ricos e novos pobres todos os dias, porque tudo depende da economia e o negócio vai... inflação, e aí governo de direita, governo de esquerda, a inflação fica uma maluquice. Gente, a inflação do Brasil é a pessoa que mais sofre no Brasil. Eu tenho pena da inflação. Óbvio. O nível de instabilidade emocional da nossa inflação é um negócio assim, impressionante, mas esse é outro vídeo. Essas pessoas, real, acreditam que elas são melhores que as outras porque elas ganharam esse bendito selo de verificado e elas se colocam acima das outras. E esse menino respondeu. Quando chegou nele essa parada do porquê que você bloqueia todos os verificados, ele fala, porque essa galera é chata. É bem simples assim. E ele não quer na timeline. Qual é o problema do Twitter? Quando alguém que você conhece curte alguma coisa, você pode não seguir aquela pessoa que o seu amigo curtiu. Aquilo aparece na sua timeline. Se você bloqueia, seus amigos podem curtir o que essas pessoas falam, que não vai aparecer na sua timeline. E é essa galera que deixa o Twitter tóxico. É essa galera que levanta movimentos de ódio e amor exagerado a qualquer coisa. E é essa galera que torna o Twitter uma grande massa de repetição. Então ele tá certo de bloquear mesmo essa galera verificada chata, que aparentemente tem um condomínio mansões no WhatsApp. Entendeu? Porque eles combinam trend, porque eles querem viralizar, porque eles são viciados em viralização. Mas antigamente tentavam isso com a gente, lembra? Lembro. A galera que criava conteúdo. A gente nunca entra em grupo de criador de conteúdo. É chato. E a gente tem um grupo de criador de conteúdo. Não, mas aí é de amigo, não é pela criação de conteúdo. É amigo mesmo. Sim. Mas, cara, o que eu quero chegar à conclusão assim? Sempre deveria ter sido pago. De verdade mesmo. Se você quer se achar o bam, pague o imposto pra isso. Aí, vamos lá. Cris Siqueira é dona do Instagram. Não é o Marquinhos. É a Crisinha. Ai, rica. Crisinha falou que precisamos cobrar pelo selinho verificado. Sim. Você tiraria de quem tem? Talvez eu desse um prazo pra conversão. Tá. Porque tem dois caminhos a partir daí. Cara, é muito assim, Netflix deixou de ser do jeito que é e passou a ter anúncio. É isso. Isso. Você tem que lidar com aquilo ali. É uma mudança estrutural. É uma mudança. Mas aí existem duas coisas. Primeiro caminho que as pessoas que, sei lá, tem milhões de seguidores e tem um selinho de verificado, alguns vão querer assinar para manter o status social delas de internet e outras não. E as pessoas que talvez não queiram sejam influenciantes o suficiente para defender que não existe valor na verificação. Mas atinge mais pessoas. Tudo bem. Você não precisa. Sim. Não precisa, não faz diferença. Não. Aí, a pessoa que tem vai virar para as outras e vai falar, cara, eu tenho há anos esse selo de verificado. E quem tem que ver é meu conteúdo, vê. Quem não tem que ver, não vê. Mas eu acho que é muito mais de quem tem medo que a sua reputação seja destruída por falas e posicionamentos do que eu... Gente, se eu fizer um fake da minha mãe hoje e começar a postar foto dela, ela não vai se incomodar. Não. Ela não vai nem saber se eu fizer um negócio desse. Só que tem pessoas que têm medo. Não, mas aí, se, por exemplo, fizer um fake da sua mãe, que é de outra geração, e avisar pra ela, e ela começar a ver que o perfil falso dela... Cara, nesse momento ela entra em desespero. Sim. Porque tem alguém se passando por ela. É bizarro? Muito. Bom, em suma, o que eu quero dizer é... Toda vez que eu for tomar uma decisão hoje, eu vou pensar muito nessa decisão. E eu tô falando de decisão, e é por isso que eu comecei falando de Biblioteca da Meia-Noite, fui por esse caminho do Twitter e do Twitter Blue e da assinatura do Instagram. Por quê? No momento que o Mike tweetou, e é nessa hora que eu faço plot twist, eu lembro do que eu tava falando, tá, anjos? Se ferraram bem aí. Porque eu tenho certeza que a galera fala, ih, essa daí foi com Eu tenho certeza que tem um virginiano. Pra cima.
Tem um virginiano fazendo lista. Tipo, você entrou num tópico, ele faz um tópicozinho. Vai se perder, tá? Ele, quero ver que ela vai fechar isso aqui, ó. Vai se perder. E aí, o Mike tweetou? O Mike tweetou falando e reclamando. Sim. E aí eu pensei, todo criador de conteúdo reclama das plataformas. Seria um caminho fácil. E pelo caminho do vou reclamar também. Tá todo mundo reclamando, vou reclamar aqui. Mas eu pensei, cara, eu fiz faculdade de administração. Se tem uma coisa que eu sei, é que o balanço patrimonial tem que fechar no fim do mês. Exato. E se o balanço de Zuckerberg não está fechando, e inclusive esse é um dos motivos para quando você posta alguma coisa com hashtag publi no Instagram, o alcance ser uma bosta. É porque o Zuckerberg não tá ganhando dinheiro, gente. Ele começou a ficar irritado que pessoas, milhares de pessoas no mundo inteiro estavam ganhando dinheiro e ele não. Com a plataforma dele. A gente está monetizando um espaço que é dele. Vou dar um exemplo, tá? Você aluga um apartamento. Você concorda que você está alugando um apartamento que pertence a outra pessoa? Sim. Você só está habitando aquele espaço e pagando por isso? Exato. Você não pode botar uma propaganda na janela. Você quer fazer um Airbnb desse apartamento. Sim. Você não pode. Concorda que não pode? Por conta do contrato, condomínio, blá, 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 blá. Se você quiser fazer um Airbnb, compre um apartamento e alugue o seu apartamento para quem você quiser. Tem muito condomínio que cobra extra. Exato. Para ser um Airbnb. O que o Zuckerberg está fazendo é te colocando uma taxa. Isso. Porque se você acha que o seu verificado te ajuda a ter consolidação de mercado para você ter mais publicidade, essa alternativa dele te cobrar pelo verificado para dar sentido à sua conta e colocar valor profissional na sua conta, faz sentido. Porque agora ele está lucrando, ou seja, ele está te cobrando uma taxa para que você, que aluga um espaço pagando uma assinatura na plataforma dele, possa monetizar. E aí o seu alcance vai aumentar. Você vai fazer uma publi e o seu alcance vai ser incrível. Tá entendendo o que ele tá fazendo? Ele está há anos tentando entender como ele pode lucrar com a nossa publi. E agora ele encontrou uma forma incrível, que é através do selinho azul, que aparentemente é um objetivo de vida para várias pessoas. Ele está errado? Não. Então, ele não está errado. Pensando no nível de negócio, ele não está errado. Mas existe uma responsabilidade social sobre a rede social que é dele. E aí... Mas aí é outro assunto. Mas não, pra mim não é. Pra mim, no momento que você fala assim, tá certo em cobrar, você tá apoiando indiretamente a diferença de pessoas dentro de uma rede social. A diferenciação de classes sociais dentro de uma rede social. E pra mim, essa visão é um pouco errada. Então, porque ali dentro todo mundo é igual. Mas aí que tá. Eu não enxergo o verificado como classe. Existe um grupo de pessoas que tornou classicista o conceito da verificação. Sim. Mas originalmente não é sobre isso. Essa é a grande questão. As coisas, elas se tornam o sentido que a gente coloca nelas. E decididamente, pessoas começaram a colocar o sentido... Cara, você tem artistas hollywoodianos que não são verificados. Sim. Tem Cris e Panda que não são verificados. Não, o que eu quero dizer é que isso não é reputação. Sim. Reputação é o que um nicho do Brasil, pessoas do Brasil, e isso pode ser replicado no mundo, mas eu tô falando do meu país. Sim. Algumas pessoas do Brasil colocaram esse conceito classicista dentro da verificação. Mas originalmente não é isso, cara. Não é isso mesmo. É só um desenho. É só uma medalha. Quando você vai no Twitter e você procura... Cara, às vezes eu fico até confusa. E isso é uma coisa que eles inseriram na nossa mente. Eu tava procurando aquela moça que fez a personagem Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é a senhorinha burocrática lá, que eu esqueço o nome dela. Ela não tem um perfil verificado no Instagram. Tem outras pessoas, por exemplo, que passam a ter perfil verificado quando estoura numa Netflix. Aí eu não sei se a Netflix faz isso, se ela media. Eu acho que aí é o próprio Instagram que corre atrás, tipo Big Brother. Que aí já chega todo mundo verificado. Como se isso fosse assim, meu Deus do céu. Agora eles fazem parte da elite brasileira. Mas é isso. Isso é um conceito que aqui no Brasil se tornou elitizado. E se o plano da cobrança por verificação já tivesse começado anos atrás, quando eles começaram a fazer isso? Ter um departamento por cada país, onde essas pessoas desse departamento são responsáveis por selecionar pessoas famosas da internet.
E aí eles criam projetos, tipo, vamos verificar a galera do BBB, entra em contato com a Globo. Vocês topam? Topamos. Ah, entra em contato com a Netflix. Vocês topam? Topamos. Mas pra quê? Não entendi. Pra eles criarem a necessidade de terem o selo azul do lado. Mas tipo, há muito tempo. Então, bota aí 5 anos. É o conceito distópico Black Mirror dessa história. Que aí a gente nunca vai saber. Se você for pelo caminho Years and Years, inclusive, uma pena não ter Years and Years em nenhum stream, né? Porque a minha vontade era toda segunda-feira acordar, ver Years and Years e aí sim começar a semana. Cruzes. Nessa sim, é um senso de realidade muito bom. É. Ele vai lá na destruição e você fala, ok, preciso evitar que isso tudo aconteça. Mas, enfim, é uma construção de teoria da conspiração. Não tem mais sempre no aceitável. Prime? Não tem. Era na HBO Max. HBO Max. Não tem mais, porque é da BBC. E aí as coisas da BBC meio que ficam fluidas. Tem no demais. Twitter? Tipo... Eu acho que tem no YouTube alguns trechos, coisas assim. Se você procurar no Google, você vai encontrar um link de Twitter, que vai encontrar um link de Google Drive, e aí dentro do Google Drive você encontra os episódios. É isso. É bem isso. Mas... Eu encontrei Merli assim. O que eu queria dizer é que toda vez que eu for tomar uma decisão agora, muito por conta desse livro aqui, ou que eu vou emitir uma opinião, ou que eu vou, sei lá, fazer qualquer coisa que eu sei que vai me definir, que vai me posicionar. Sim. Sabe? Do tipo, vocês precisam se posicionar. Não. Eu não preciso me posicionar. Eu preciso entender aonde eu me posiciono. Sim. Isso é mais importante do que me posicionar. Porque não é sobre você, é sobre mim. E aí, o meu posicionamento vai fazer com que você se posicione. Porque você precisa saber se você se posiciona do meu lado, atrás de mim, na minha frente, em cima de mim ou abaixo de mim. É só isso. A vida é isso. Eu sou o responsável pelo quadrado que eu ocupo. Aí, outras pessoas em outros quadrados me olham no meu quadrado e se inspiram positivamente ou negativamente com o meu quadrado. E isso não é porque eu quero conteúdo na internet. Isso é porque é qualquer pessoa. Sim. Por exemplo, em época desses últimos anos aí políticos no Brasil, muitas pessoas das famílias da gente, todos nós, se posicionaram de um jeito que talvez a gente não tenha concordado. Não refletisse a nossa... E aí a gente se posicionou como? A 10 quilômetros de distância no mínimo de todas elas. Porque a gente decidiu fazer isso. Ou colocando assim, ou se colocando acima. Ou abaixo. Então, a partir de agora, toda vez que eu vir, por exemplo, um comentário de rede social, eu vir uma decisão, um posicionamento, eu preciso refletir sobre essa decisão de me posicionar. É uma decisão. E esse livro aqui, ele me fez ressignificar o valor da minha decisão. E a Cris volta ao primeiro tópico do vídeo. Porque eu estou decidindo por qual caminho eu vou seguir a partir dali. É verdade. Durante toda a minha vida, eu participei de uma religião que sofre preconceito. Durante toda a minha vida, eu fui para terreiro. Durante toda a minha vida, eu vi a minha avó participando. Eu moro num lugar que antigamente tinha um centro espírita da minha família. Aqui dentro, nesse sítio que eu moro. Tipo, eu moro ao lado do centro espírita, que era da minha família. E durante toda a minha existência, eu escondi isso. Não de vocês, mas de todas as pessoas. Minha mãe vem de uma família católica. O meu pai vem de uma família que é ubandista. E durante toda a minha vida, eu falei que eu era católica. Por causa da minha mãe. Mas eu nunca me identifiquei com a igreja católica. Eu sempre me identifiquei com a Ubanda. Mas era socialmente aceitável dizer que eu era católica. Sim. E tipo, eu vou em igreja, obviamente, eu fui batizada, catecismo, crisma, essas coisas todas, porque lá na minha casa, tanto eu quanto a minha irmã, a gente teve a exposição das duas religiões para que a gente definisse qual a gente gostaria de seguir. A minha irmã, por exemplo, ela seguiu a igreja católica e ia pra Canção Nova, essas coisas todas. Ela é bem Carolinha, assim, Viu, o nome dela é Caroline. Da religião católica, assim, isso era uma piada de quando eu era adolescente. Carol é a Carola. Ah, que incrível. E eu me identificava com a Ubanda, né? E aí meu pai depois começou a frequentar kardecismo, enfim, todas as religiões de matriz africana a gente frequentou em algum momento da vida, mas originalmente eu sou de uma família umbandista. E eu tinha medo. Eu tinha medo das pessoas dizerem que eu era macumbeira. E, cara,
2020, 2021, eu descobri que macumbeiro não é xingamento. A gente ainda tá aprendendo sobre o que é certo e o que é errado das nossas religiões, porque o mundo fez a gente ter medo de ser a gente. Exato. Não, a base do conhecimento humano é o medo. É o medo. E aí, quando eu olho todas essas decisões que eu tomei na minha vida baseada em medo, em apreensão, vou para um show. Eu ia muito para festival quando eu morava em Volta Redonda, né? Tinha muito festival do peão, festa da cachaça, essas coisas de interior. Eu ia para show e eu não podia ir de decote, eu não podia ir de saia, eu não podia ir de vestido. Eu tomei decisões. Entendi. De privar o meu corpo por medo do que poderia acontecer comigo. Sim. Eu tomei decisões que me limitaram a minha vida inteira. Que limitaram por medo. Medo do que a sociedade ia fazer comigo, com quem eu era. É a limitação em prol da sobrevivência, né? E hoje... Talvez se você tomasse outras decisões, você teria experiências diferentes. Experiências diferentes, é isso. Ou talvez você não estivesse aqui. Exato. Ou talvez estivesse melhor, com uma autoestima melhor. Entendeu? Eu me escondi tanto, dentro de tantas coisas, que eu tô tendo que ir lá nesse saquinho que eu escondi essas minhas coisas pra revisitar e lembrar do tipo, em que momento eu decidi esconder isso aqui? E tudo isso graças ao livro. Graças ao livro. Eu estou revisitando decisões que eu tomei e coisas que eu escondi e coisas que eu me limitei e me privei pra eu poder entender se eu fiz aquilo por mim, pelo outro ou por medo. Porque são 3 coisas completamente diferentes. Sim. E uma outra coisa eu tenho um perfil pessoal no Instagram, que é o Acri Siqueira, que eu lido com ele como se ele fosse um quadro de fotos. Um álbum. E aí eu fiquei pensando, cara, às vezes eu posto alguma coisa nesse perfil e eu desativo comentários. Porque eu não quero que as pessoas comentem. Eu posto porque eu quero. É pra mim. Aí uma outra pessoa vai dar like, mas as pessoas não vão comentar ali. Porque não me interessa. E eu preciso assumir que não me interessa o comentário. Você pode achar bonito aí do outro lado, mas no fundo não me interessa. Porque eu postei por mim. E eu preciso começar a lidar com as coisas assim, né? Eu tô fazendo isso daqui por quê? Porque eu quero, porque eu gosto, porque é pra mim, porque é pros outros. É pra quê? É pra aparecer pra alguém ou é pra mim? É pra expressar um sentimento meu ou é pros outros comentarem sobre o meu sentimento? São decisões que a gente tem que tomar o tempo todo. Totalmente. E o livro trouxe essa reflexão e eu não quero, em hipótese alguma, de agora pra frente, em toda a minha existência, que ainda é gigantesca, de agora até o futuro, deixar de tomar uma decisão sem refletir. Por que eu tô tomando essa decisão? É por mim ou é pelos outros? Se for pelos outros, eu já preciso sentar e pensar mais um pouquinho. E é isso. Leiam a Biblioteca da Meia-Noite e reflitam sobre as suas decisões e os caminhos que você tomou na sua vida. Porque isso é muito importante para você entender quem você é e por que você está onde você está. Pode ser por conta das condições da vida? Pode. Mas na maioria das vezes é porque a gente tomou uma decisão. E é isso. Beijo. Tenha um ótimo dia. Tchau. Nossa, vou ficar 3 dias pensando nisso.